libertar o Brasil através do amor. Uma incerteza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Ele ama muito mais que nós este país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Uma insegurança pelo ar, uma esperança viva em cada coração que quer lutar pelo país. Mas é preciso ouvir a voz de Deus. Ele ama muito mais que nós este país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Vamos libertar o Brasil através do amor e ter a certeza. Vamos libertar o Brasil, certeza da Boa noite, irmãos. Nós estamos começando aqui mais um culto. Hoje é dia 9 de setembro. Estamos no meio da Semana da Pátria. Já começamos este culto de hoje ouvindo essa música lindíssima que com certeza você conhece. Se você não conhecia, eu quero te convidar a ouvi-la novamente, prestar muita atenção na letra dela. E, entre outras coisas, ela diz: vamos libertar o Brasil através do amor e da oração. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deixou para que nós mudássemos a situação de certas coisas com a ajuda dele, óbvio, não é isso? Nós oramos e Deus atende as nossas orações e vem ao nosso socorro. Então eu quero te convidar para começar, antes de lermos a Bíblia, antes de cantarmos outra música, eu quero te convidar a parar um momento agora e orar pela nossa nação. Eu imagino que você faça isso sempre, mas eu quero te chamar para nós fazermos um momento especial agora, onde você vai parar, você vai dar uma pausa nesse vídeo. Você sabe que nós não costumamos fazer
orações nesses casos, porque elas seriam gravadas. O pastor já explicou algumas vezes porque nós não fazemos assim. Mas então eu vou te pedir, dá uma pausa nesse vídeo e para. Se todo mundo que estiver assistindo esse vídeo junto parar e der uma pausa e orar pela nossa nação, seremos tantos orando por ela neste momento. Então faça de conta que você está lá na igreja, que nós estamos todos juntos lá e vamos fazer esse momento de oração. Pare e ore pelo nosso país, pelos nossos governantes, ore por nós, para que nós sejamos melhores cidadãos dessa pátria, que nós saibamos cuidar melhor da nossa pátria também, que nós saibamos ajudar, acrescentar, fazer coisas positivas, em especial em oração. Então vamos orar agora, eu vou parar aqui, você vai parar aí também, depois nós vamos retornar e dar prosseguimento ao culto, tá bom? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. E procurai a paz da cidade, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora eu te convido a cantar esse hino que nós cantamos sempre, e principalmente na época de missões nacionais, que aliás começa esse mês. No domingo nós teremos a abertura de missões e com certeza você canta Minha Pátria para Cristo é a minha petição. Seria maravilhoso se todo o nosso país estivesse aos pés de Jesus. Então agora nós vamos fazer essa oração cantada. Senhor, a minha pátria é o que eu quero, o que eu sonho que esteja aos teus pés. Vamos cantar então com alegria, realmente pensando na letra desse hino tão lindo, tão maravilhoso, tão profundo e transmitindo todo o amor à nossa pátria, ao nosso Brasil. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do
Queridos irmãos, saúde e paz. Como eu sempre falo, se Deus assim permitiu, hoje é quarta-feira, você está participando de mais um culto de oração, um culto doméstico, semanal, quando a Igreja de Cristo, reunida em suas casas, celebra, adora, ora, intercede, estuda, aprende a palavra do Senhor. Vocês puderam ver aí a Rose dirigindo o culto, vocês leram textos importantes que falam de ser nação do Senhor, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos iniciando daqui a pouquinho campanha de missões nacionais no próximo domingo, e nós precisamos, como brasileiros que somos, Deus nos fez nascer aqui, sempre orarmos pela nossa nação, para que nós possamos avançar na fé, nós possamos avançar na nossa liberdade e adorarmos e vivermos o Evangelho de Jesus. Você pode também adorar o Senhor cantando Minha Pátria para Cristo. Então nós, batistas brasileiros, há praticamente 150 anos, estamos abençoando nossa nação, estamos indo de norte a sul, de leste a oeste desse país, levando que só Jesus Cristo salva. Nesses anos todos também de ministério pastoral como missionário, Deus me permitiu ir em muitos cantos e recantos desta nação, lugares bem remotos, participando de projetos missionários. E o poder de Deus, ele é extraordinário. E tem levantado pessoas, capacitado, vocacionado gente para o cumprimento da missão, porque a missão sempre é de Deus. Nós somos canais, instrumentos, somos representantes do Senhor na salvação de outras pessoas. Nessa noite nós vamos refletir sobre um texto que falou ao meu coração ontem. A gente estava numa live de pastores, né, da nossa associação, pastor Zé Antônio, pastor Joel, João Luiz, pastor Darciel, pastor Esdras, enfim, pastor Jairo, amigos. A gente está sempre junto aí na jornada, compartilhando das nossas alegrias, dos desafios e daquilo que Deus tem feito em nossas igrejas. E um texto que falou muito ao coração de todos nós, e foi um texto de Filipenses, capítulo 4, e que nós vamos ler agora, que fala das experiências do apóstolo Paulo, como Deus agiu na vida desse homem. E a partir dali, ele foi sendo referencial de vida e um grande instrumento nas mãos do Senhor. Vamos ler esse texto aí agora? Abra sua Bíblia ou leia também pela tela da sua televisão ou do seu computador. Diz assim a palavra do Senhor: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Pois bem, irmãos, a carta para Filipos, para a igreja dos Filipenses, é uma das cartas que o apóstolo escreve quando estava preso. É uma das cartas das prisões. Ele vai escrever mais ou menos pelo ano 60 depois de Cristo, e de uma vida de muita experiência. E ele tem um relacionamento de muito respeito, de amor mútuo pela igreja de Filipos, e procura orientar em todos os sentidos. Nós até estamos estudando sobre esta carta na nossa escola sabática, mas eu não vou fazer esse estudo da revista. Mas quero trazer para vocês alguma reflexão, até como um eco ainda de domingo, né? Um culto tão especial
que tivemos lá na igreja, nessa retomada das atividades, celebrando a ceia do Senhor. E eu falei para vocês sobre esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, através da boca do profeta Jeremias. Nesses tempos, irmãos, de pandemia, de tantas incertezas, nós precisamos mais do que nunca continuarmos em frente. Nós vamos sofrer danos, vamos perder amigos, alguns irmãos perderam familiares, a gente vai perder dinheiro, negócio, alguma outra situação. Mas nada do que perdemos se compara a tudo que nós temos de herança e de garantia na presença de Deus através da vida de Jesus. Então, como eu sempre repito para vocês, nós não estamos isentos de dificuldade, de lutas, de problemas, de forma alguma. O que nós temos a certeza é da salvação em Jesus e que Ele nos libertou do pecado. Então a gente pode dizer não ao pecado. A gente sabe que muitos sofrimentos envolvem a desobediência nossa, outros de outras pessoas que caminham conosco, sempre lembrando que o pecado ele é individual, mas também é comunitário. Ele afeta as pessoas que estão à nossa volta ou nós somos afetados por ele. Quando o apóstolo Paulo escreve esse trechinho aí do versículo 10 até o versículo 13, quando você olha todo o capítulo ali, ele vai falar de como a igreja de Filipos ajudou em tempos de dificuldades, que era a questão que envolvia o sustento missionário. O apóstolo Paulo sofreu muita perseguição por isso também, apesar de ele ser um fazedor de tendas, ele era um autônomo, digamos assim, e junto com outros eles tiravam seu sustento, eles eram bivocacionados. Eu já vivi isso também. Você trabalhava no seu trabalho chamado secular e você estava no ministério também, levando o Evangelho de Cristo. E muitas pessoas acusavam ele de levar vantagem e ele sempre dando testemunho ao contrário. Quem eram essas pessoas? Eram aquelas que perseguiam Paulo, que queriam desconstruir ou desestimular as pessoas de seguir o Evangelho de Cristo que ele pregava. Mas aí quando nós lemos esse texto, ele vai falar de que eles estavam tendo a oportunidade de abençoá-lo novamente. E isso significa que eles já tinham feito isso, um amor e um carinho por Paulo. Nós encontramos esse texto nos versículos que fala sobre a alegria. Então ele fala assim, alegrem-se no Senhor, outra vez digo alegrem-se. A alegria, irmãos, ele é um fruto do Espírito Santo, não é isso? É a alegria, a paz e a fé. Então, isso vem do Espírito. Essa alegria, nós sabemos que ela não é circunstancial. Ela é algo que habita em nós em Cristo Jesus. E faz com que nós tenhamos uma paz que excede todo o entendimento. Então, esta alegria, que esse capítulo 4 fala para a gente, é algo que só vem de Cristo. Por mais que você e eu estejamos vivendo um tempo maravilhoso na nossa história, não significa que esses momentos durarão para sempre ou que a nossa alegria venha só disso. Ao mesmo tempo, do lado oposto, vivendo as lutas e dificuldades, a alegria que a gente tem é uma paz, é algo que faz com que a gente continue caminhando e crendo. Quando ele diz que o segredo, ele aprendeu o segredo, e ele fala sobre gratidão também, orações de graças, tudo levar ao Senhor, entendermos que ele é a fonte de todo bem. Ah, pastor Marcos, eu estou cansado de ouvir isso, eu sei isso de cor. Todos nós sabemos. A questão é, a gente exercita isso diariamente? Como nós exercitamos isso? É na meditação, na palavra, é trazendo à memória aquilo que Deus já fez na sua história. Então, quando nós estamos
entristecidos por alguma coisa, estamos vivenciando alguma coisa difícil, os feitos do Senhor vêm à nossa mente. Então ele fala desta alegria, ele fala do segredo de viver, ele fala de contentamento. Eu aprendi. Irmãos, o aprendizado que eu e você temos sobre todas as coisas envolve diretamente prática. Nós não conseguimos aprender algo simplesmente de uma forma... Podemos aprender de forma superficial, porém, no momento que nós precisarmos efetivamente desse conhecimento, ele pode falhar. Então, quando o professor na sala de aula, quando nós éramos alunos, crianças, adolescentes ou jovens, o professor sempre nos estimulava a reflexão para que houvesse um aprendizado, uma indução à reflexão cognitiva. Da mesma forma, na educação cristã, somos estimulados pelo Senhor a estudar, a meditar, para que esse ensino fique impregnado em nossa mente, em nosso coração, para que em tempo oportuno nós possamos colocar em prática. Então, ele aprendeu a viver. A gente vai ter que viver a experiência. Quando ele diz que ele soube viver na escassez, é porque ele precisou passar por ela. Talvez você esteja vivendo um momento de escassez. Talvez seja alimento de alguns cortes no orçamento. Talvez seja a escassez em outro aspecto sentimental, relacional, até mesmo da nossa saúde. Ele falou que ele aprendeu também a lidar com a abastança, com estar sem a fome, bem alimentado. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado também com aquilo que nós temos de bom, para que nós saibamos administrar. Um dos grandes problemas de muitas pessoas que caminham na igreja é que elas não sabem administrar as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre perseguição, ele fala sobre... E não é só em Filipenses, ele vai falar isso também em Corinto, ele vai falar de determinados momentos quando ele pensou que a vida ia abandoná-lo, eram açoites, eram perseguições, eram naufrágios, tudo isso ele pontua. Então, nesse texto, ele diz que aprendeu a viver. Irmãos, a vida é um aprendizado até o dia que a gente morrer. Sempre falo isso. E tem muitas pessoas que parece que morreram, mas ainda estão vivas, porque elas pararam de aprender ou desistiram de aprender, ou talvez tenham um sentimento vaidoso de que acham que sabem tudo. E não importa a sua idade. Somos sempre alunos e somos sempre discípulos de Jesus. Estaremos sempre aprendendo algo novo em Cristo, ou algo que é renovado em nós. Então, quando ele diz que aprendeu a viver em todas as circunstâncias, o versículo 13 diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós já sabemos que de cor esse texto, esse versículo, a gente coloca e pinta ele nas paredes da igreja, a gente coloca no adesivo no carro, nós colocamos em camisetas, nenhum problema. A gente tem que levar a mensagem de fé, mas a gente nunca pode esquecer, queridos, que nesse texto, o sujeito é o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus quem é o personagem principal desse texto. Eu posso, você pode, mas não sozinhos fazemos isso. O nosso Deus é aquele que supre as nossas necessidades. O nosso Deus é aquele que cuida do seu povo. O nosso Deus é aquele que protege as nossas vidas. Quando nós pensamos em nossa nação, quando nós pensamos no Brasil, quando nós pensamos no Rio de Janeiro,
quando nós pensamos na nossa cidade, quando nós pensamos na população, nos nossos vizinhos, vivendo tantas lutas, quando nós estamos vendo aí a pandemia, que graças ao Senhor tem diminuído, nós podemos passar por muitas lutas, lembrando sempre que o nosso Deus, Ele é a fonte de todo bem. Ele nos fortalece. Nós podemos fortalecer uns aos outros, porque a palavra do Senhor nos ensina, nos constrange, nos incentiva, nos empurra a esse relacionamento mútuo de discipulado, de companheirismo, de chorar com os que choram, de rir com os que riem, que estão alegres. Mas nós não podemos nunca esquecer que sem o Senhor nós não passaremos por tudo. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele viveu essa experiência. Não é a primeira vez que a gente faz uma reflexão sobre isso. Então nós podemos até recitar esse versículo de forma profética, crendo sempre que podemos tudo naquele que nos fortalece. Mas temos que tomar cuidado com a interpretação. A gente só pode dizer depois de vivermos. Então você que me ouve agora tem autoridade para, de repente, testemunhar acerca de uma tribulação que você viveu e que o Senhor te fortaleceu. Mas eu não vivi. Então você tem mais autoridade do que eu para dizer isso. Por mais que eu creia que se no futuro eu passar por algo parecido com o que você passou e vivendo pela fé, eu poderia dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece que muitas pessoas acham que esse texto é uma palavra mágica, ele é um mantra ou uma forma de constrangermos Deus, em hipótese alguma. Quando nós pensamos em fazermos a vontade do Senhor, quando nós pensamos de seguirmos em frente e vencermos as lutas e as tribulações, só conseguiremos por causa de Jesus. Trago a reflexão também que talvez em alguns momentos da nossa trajetória, e talvez você tenha vivido isso, você tentou passar por algum evento, alguma tribulação, alguma tentação, sem Jesus ao seu lado, achando que você teria forças, ou físicas, mentais, emocionais, financeiras, eu não sei. Eu só sei que quando nós invertemos o poder da palavra, ou achamos que a gente pode todas as coisas, a gente esquece de que não é assim que funciona. Temos visto tantas dores à nossa volta, temos visto tanta corrupção à nossa volta, mas esse fortalecimento vem do Senhor. Talvez você esteja vivendo uma luta grande. A pandemia, como eu tenho falado, tem potencializado muita coisa para o bem ou para o mal, em todos os ambientes. Será que foi a pandemia que potencializou a maldade ou a loucura daquela mulher lá em Florianópolis, que matou uma amiga que estava grávida, com a tijolada na cabeça, abriu a barriga dela e retirou o bebê que aquela moça tinha porque ela perdeu dela e ela queria colocar no lugar? A gente pode falar da pandemia, a gente pode falar do pecado, e é verdade, e parece que muitas vezes essas coisas nos desanimam. No entanto, mesmo que tenhamos tantas coisas à nossa volta que tentem nos desanimar, tirar a nossa força, desacreditar no ser humano, deixar de investir em vidas, nós precisamos ir para a palavra. E aí a gente vai aprender a viver em todos os momentos. Sabemos que os desafios são grandes e eles sempre existirão e sempre serão.
vai diminuindo a proporção de que os nossos dias diminuem aqui na Terra. E somos chamados a vivermos um relacionamento com o Senhor na eternidade. Estamos no meio da semana, iniciando um novo mês, já vivemos 6 meses de pandemia, talvez você esteja vivendo uma enfermidade, alguém na sua casa está enfermo, enfim, questões de tantas lutas que nos afetam, que são sempre as mesmas, no sentido de que faz parte da nossa história. Mas somos chamados pela palavra a suplicar, a orar sem cessar, a nos alegrar. Isso o apóstolo Paulo fala de segredo, mas ele conta. E aqui a gente está trazendo essa reflexão. Você sabe desse texto, conhece essa palavra, mas talvez esteja esquecendo um pouquinho disso. Eu, todos os dias, assim como você, busco no Senhor forças para olhar para frente, para continuar planejando, para continuar ensinando, continuar pregando, continuar cuidando da minha família, continuar cuidando de mim mesmo, cuidando do reino de Deus. Tem dia que parece que a gente não vai conseguir, tem dia que nos sentimos mais fortalecidos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo viveu muitas lutas na sua vida, um exemplo de um servo de Deus, de um homem do Senhor, que verdadeiramente entendeu o seu chamado. E não é o chamado para ser missionário, é o chamado para a vida eterna. É o chamado de sermos filhos de Deus. É o chamado da eternidade. Então, lutas, tribulações, dificuldades, escassez, injustiças, medos ou até ansiedade são passageiras. Precisa ser passageiro e efêmero na sua vida como na minha. Quando nós entendemos que a nossa força ou quem nos fortalece, o Senhor, essa ansiedade vai embora. E por que muitas vezes somos ansiosos? Porque nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. Quando nós entendemos que somos de Deus, e Jesus diz isso no Sermão do Monte, o apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, não permita que a ansiedade venha tirar o foco do seu caminhar. Deixe Deus agir. Só Ele pode resolver. Quando Ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, Ele está falando do próprio Deus. É Deus quem pode tudo. Eu só posso através dEle. Eu só vou para o céu através da cruz. Eu amo o meu próximo porque Deus me ama. É a campanha de missões nacionais, que fala do amor de Deus. Ele me amou primeiro, por isso eu amo. Ele nos ensina todos os dias nesse processo de vida que eu e você vivemos. Que esse restante de semana que temos pela frente possa nos ajudar a refletir sobre a palavra do Senhor e sermos fortalecidos por Ele. Que essa palavra possa ir de encontro e ao encontro das suas necessidades. E aí, juntos, vamos vivendo todos os ciclos da nossa vida, todas as fases da nossa vida, com oração, com alegria, com gratidão e adorando o Senhor em todo o tempo. Com corações tristes às vezes? Sim. Às vezes lágrimas que vêm? Sim. Mas sempre na certeza de que o Senhor anda conosco. Amém? Que aquele que nos fortalece e nos faz vencer todas as coisas esteja no seu coração sempre. Amém? Nesse momento, então, convido você a louvar ao Senhor, cantando uma música que ainda é um eco de domingo, que fala do texto de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, dos irmãos do Ministério Diante do Trono, Ana Paula Valadão. Louva o Senhor e daqui a pouquinho eu volto, ok?
sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom, irmãos. Como é bom que a gente pertence a alguém. Nós somos amados pelas pessoas que estão à nossa volta, mas essas pessoas que nos amam, elas são instrumentos de Deus, assim como nós as amamos também. Então, louve o Senhor, celebre esse amor, descanse em Deus e vamos seguindo em frente. Amém? Últimas palavras para a gente encerrar o culto desta noite. Pedido de oração. Adaí está se recuperando bem, graças ao Senhor, da cirurgia do coração. Continue orando por ele. O irmão Janô, né, que é o esposo da irmã Aline, eles estão conosco já há algum tempo, congregam conosco, vocês sabem quem são. Ele então passou mal no final de semana com dores na vesícula, ela inflamou e ele teve que fazer uma cirurgia de emergência, mas teve alta já, está em casa, está se recuperando bem e brevemente estará conosco em casa, na igreja com a gente, tá bom? Então esteja com ele em oração. Irmã Érica
que também continua firme no seu tratamento contra o câncer. É um desafio grande. E, irmãos, a gente tinha falado aqui do Kim. O Kim, então, fez novos exames e já tinha se descoberto um novo tumor na sua coluna, na parte lombar. E ele já estava sentindo dores, né, tipo uma hérnia de disco. Então, no dia de ontem, o resultado saiu e esse tumor, infelizmente, ele é maligno, cancerígeno, e ele ontem mesmo já começou o tratamento oncológico. Então ele vai fazer 25 sessões de radioterapia. Ele continua nas nossas orações. É uma luta muito grande para ele, para o Romero, para a Sandra. E precisamos fortalecer uns aos outros. Então, nas suas orações, não esqueçam do Kim. Quando você quiser mandar mensagem para ele, faça. E, irmãos, as tribulações, as lutas, infelizmente ou felizmente, fazem parte da nossa história. Creio pela fé que o Kim, lá na frente, poderá testemunhar acerca de tudo isso que ele viveu e dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então fica essa palavra de esperança. Continuamos a orar pelo nosso Brasil. Estamos em eleições municipais, precisamos orar pelas autoridades. Precisamos cuidar uns dos outros nesse sentido. Graças ao Senhor, voltamos aos cultos presenciais. Sempre orientando você, dá uma ligadinha para a secretaria, terças, quintas e sábados, no horário comercial. Então, no último culto, nós tivemos 60 pessoas presentes. Que bom! Estamos ali embaixo, nós temos mais ou menos umas 70 lugares, e se precisar, a gente usa a galeria quando embaixo estiver já cheio. Ok? Juntos vamos vencer essa pandemia, juntos continuaremos como Igreja do Senhor Jesus, na esperança, com alegria, de que dias melhores virão, de que iremos trabalhar para salvar muitas pessoas, veremos a nossa igreja crescer com novos discípulos de Jesus e ver os milagres do Senhor sobre as nossas famílias. Que Deus abençoe você e, se Deus permitir, nos encontraremos no próximo domingo, lá no nosso cantinho gostoso de Cascadura. Um grande abraço, fique na paz e até lá.